Naquela manhã, o café estava envolto em um silêncio incomum. Não o tipo de silêncio pacífico que você esperaria, mas um silêncio nascido de medo. Todos os clientes baixaram a voz. Os garçons e baristas se moveram rapidamente, mas com extrema cautela, e até o zumbido constante da máquina de café expresso foi abafado, tudo por causa da presença dele. Sentado à melhor mesa perto da janela estava Richard Carrington, um nome que inspirava partes iguais de admiração e pavor por toda a cidade. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. O clique de vocês significa muito para mim. Ele era um empreendedor milionário, conhecido não pela generosidade, mas pelo seu temperamento volúvel, comportamento arrogante, absurdamente exigentes. Sua chegada parecia uma nuvem escura se aproximando, lançando uma sombra sobre todo o espaço. Todos ouviram as histórias de como ele reduziu os funcionários às lágrimas, humilhou os gerentes na frente dos clientes e até mesmo levou um barista a pedir demissão imediatamente após uma única reclamação. O medo deles era bem fundamentado. Todas as manhãs ele pedia um expresso duplo com uma pitada de canela e a menor falha, seja um erro no serviço ou uma crema imperfeita, desencadear uma explosão, como se tais pequenos erros fossem pecados imperdoáveis. Ninguém em aquele café não tinha testemunhado ou pelo menos ouvido falar de suas infames birras. Em uma ocasião, Richard jogou uma xícara de café no chão simplesmente porque a água estava muito quente para seus padrões, fazendo o jovem barista correr para a sala dos fundos em lágrimas e nunca mais voltar. Ele era famoso por demitir funcionários no local, indiferentes às circunstâncias ou aos pedidos de misericórdia. Em outra ocasião, quando o gerente, John Miller, não o reconheceu imediatamente ao entrar, Richard gritou alto. Envergonhou-o diante de todos os clientes. Quem você acha que mantém este lugar, hein? Negócio. Se não fosse por clientes como eu, este pequeno café patético seria. Fechou há anos. Sua voz ecoou pela sala, deixando John Miller sozinho. Abaixar a cabeça em silenciosa humilhação, seu rosto vermelho de vergonha. Histórias como essa se espalharam rapidamente, tornando Richard Carrington uma figura reverenciada por sua perspicácia empresarial e temido por sua natureza implacável e de sangue frio. Ao simples som de sua decisão, passos nos ladrilhos polidos, os funcionários ficaram tensos e os clientes se encolheram. Seus assentos, desesperados para evitar qualquer olhar perdido. Esta manhã não foi diferente. Exatamente. Às 7 horas, Richard apareceu em um terno azul marinho impecável. Sua gravata de seda não era uma milímetro fora do lugar. Ele entrou sem uma palavra de saudação e caminhou diretamente para sua mesa habitual, perfeitamente posicionado para supervisionar todo o café. Um servidor disparou para a frente e enxugou-o com as mãos trêmulas enquanto tentava garantir que cada partícula de poeira tivesse sumido. O ar no café ficou mais pesado a cada segundo, até a máquina de café expresso, antes barulhenta, parecia recuar. Silêncio. Os funcionários trocaram olhares tensos. Não, ousando falar acima de um sussurro. O gerente John Miller pairava atrás do balcão, repetidamente num pano já úmido, com os olhos fixos em Richard como se estivesse se preparando para a batalha. Os clientes fingiam estudar jornais ou livros, mas seus olhos secretamente se voltaram para o homem poderoso. A ansiedade pairava sobre todos. Qualquer passo em falso poderia desencadear de Richard e ninguém poderia prever as consequências. Minutos depois, o jovem servidor retornou, com seu expresso duplo, as mãos tremendo tão violentamente que a porcelana ameaçava escorregar. Richard não se deu ao trabalho de agradecer. Você. Ele apenas olhou para a xícara, inspecionando-a em busca da menor falha. Oh! A garçonete abaixou a cabeça e se escondeu atrás do balcão enquanto todo o café prendia a respiração. A tensão atingiu seu ápice. Pico quando Richard levantou lentamente a xícara e tomou um pequeno gole. Seu rosto imediatamente escureceu, seu azul intenso, olhos congelando. Uma leve curvatura de seu lábio não sinalizou satisfação, mas o calmaria antes da tempestade. Ninguém ousava se mexer. Todos esperavam, sufocando naquela
assustador como prisioneiros aguardando sua sentença. Em um instante, o aconchegante. O café havia se transformado em uma prisão fria, com seus ocupantes pendurados por um fio, sabendo que uma única palavra de Richard Carrington poderia destruir a vida de alguém. Ele pousou a xícara com um tilintar estridente que ecoou pelo silêncio, e então ergueu os olhos com fúria gélida. Naquele momento, todos entenderam. A tempestade chamada Richard Carrington estava prestes a atacar novamente. A tempestade chamada Richard Carrington começou uma nova, como se aquele pequeno café tivesse acabado de. Foi marcado por um turbilhão imparável. Na tensão crescente, todos os olhos em. A sala fixada na mesa perto da janela onde Richard tinha acabado de sentar seu café com aquele tilintar sinistro. Richard inclinou a cabeça, seu olhar afiado como um juiz prestes a dar um veredicto, inspecionando o expresso duplo à sua frente. O líquido marrom escuro girava em. A xícara branca e brilhante, o vapor subindo em suaves gavinha, descarregando o rico aroma, canela, como ele sempre exigia. No entanto, a expressão de Richard não traiu satisfação. Seus olhos ficaram gelados e ele franziu a testa enquanto examinava o café mais uma vez. Pediu um expresso perfeito. A voz de Richard soou fria e cortante, afiado, cada palavra pronunciada deliberadamente para que todos pudessem ouvir. Perfeito significa impecável em todos os sentidos, nem muito quente nem muito frio, sem nada faltando ou em excesso. Imediatamente os ombros do jovem barista que serviu Richard, Alex Bennett, de 19 anos, tremeu. Alex estava no café há menos de um mês. Seus traços gentis, pele clara e grandes olhos castanhos faziam parecer vulnerável, facilmente dominado pelo poder e pela pressão. Alex abaixou a cabeça apressadamente, seus óculos escorregando pelo nariz enquanto gotas de suor apareciam. Ele agarrou a borda do balcão para se firmar, repetindo cada passo de sua preparação, medindo a água e o pó de café com precisão, inclusive verificando a temperatura 2 vezes. Mas diante do olhar frio e ameaçador de Richard, ele começou a duvidar de si mesmo. Richard não precisou esperar mais. Ele pegou a xícara, examinou-a. Da última vez, então, num gesto dramático e repentino, jogou com força no chão. Mesa. O estrondo ecoou pelo café como um tiro, assustando a todos. Este café é um insulto, berrou Richard, com o tom carregado de poder e crueldade. Está muito quente, desequilibrado. Você acha que eu vim aqui para beber isso? Medíocre? Outros clientes abaixaram a cabeça, evitando seu olhar como se seu olhar fosse o único. Poderia torná-los a próxima vítima. O medo permeava cada respiração. Todos. Sabia que confrontar Richard Carrington era como enfrentar uma fera enfurecida. Gerente. John Miller correu, esforçando-se para manter a calma, mesmo com suas mãos escondidas tremendo. Violentamente. Ele abaixou a cabeça e falou com uma voz trêmula, mas comedida. Eu estou. Muito, Sr. Carrington. Vamos preparar outra xícara para você imediatamente. Richard levantou. Uma sobrancelha para John, desprezo evidente em seu rosto. Seus olhos de aço pareciam apertar o gerente com impotência. Levantando-se lentamente, ele examinou o café. Cuspiu. Outra xícara. Quantas vezes você prometeu isso? Se os gerentes gostam, você fez seu trabalho corretamente, eu não perderia meu tempo com tamanha incompetência. Seu tom não gerou resposta, e John só conseguiu abaixar a cabeça em silêncio. Submissão. John Miller era um homem de rosto gentil, na casa dos 40 anos, óculos apoiados no nariz. Conhecido por sua paciência. Ele administrou este café por 8 anos e resistiu. Muitas crises. Mas enfrentar Richard Carrington sempre o deixava esgotado e humilhado, forçado a suportar duras insultos sem refutação. Você sabe, Miller, Richard continuou, sua voz, caindo apenas o suficiente para carregar um tom ameaçador. Eu poderia limpar esse café. O mapa em uma semana. Vocês todos estariam desempregados e nunca mais encontrariam trabalho depois que eu arruinasse sua reputação. O rosto de John empalideceu diante da ameaça flagrante. Ele não ousou encarar Richard, mal respirando. Ele conhecia Richard.
Poderia e iria executar essa ameaça, e o desamparo o esmagou. Richard sentou-se novamente, a raiva e a arrogância ainda estampadas em seu rosto. Ele fez sinal para o barista preparar novamente seu expresso. Sua voz agora era um comando claro, não permitindo mais erros. Uma última chance. Um expresso duplo perfeito. Impecável em todos os detalhes. Entendido? Sim, Sr. Carrington, respondeu John suavemente, com a voz trêmula enquanto seus olhos. Correu em direção a Alex, cujo rosto estava pálido de medo. Faremos o nosso melhor. Richard não disse mais nada, apenas olhou para a janela com cara de aborrecimento. Ele sabia do poder e da influência que exercia aqui, e não se importava com quão aterrorizados ou impotentes estavam seus funcionários. Sei, tio. Para ele, a dominação era primordial, e ele faria qualquer coisa para reivindicá-la. Mais uma vez, o café caiu em um silêncio pesado, o medo no coração de todos, crescendo a cada momento, e todos sabiam que este era apenas mais um dia comum em a longa série de tempestade de Richard Carrington, no silêncio sufocante que preenchia. No café, Richard Carrington recostou-se, olhando pela janela com um ar presunçoso. Satisfação, totalmente indiferente aos olhos trêmulos que evitavam seu olhar frio. Atrás do balcão, Alex Bennett, de 19 anos, preparava freneticamente um segundo expresso duplo em um estado de absoluto. Ele se movia como uma máquina, cada movimento tremendo com a pressão, cada gota de café caindo na xícara branca imaculada carregada de tensão. No balcão de atendimento, Emily Carter, com apenas 20 anos e apenas uma semana de trabalho. Seu trabalho assistiu à injustiça se desenrolar diante dela pela primeira vez. Seu coração, constrição de dor. Desde que entrou neste café, ela nunca se sentiu tão sufocante. Emily era magra, com pele morena rica e poderosos que brilhavam com determinação. Seu cabelo preto naturalmente cacheado era cuidadosamente puxado para trás, revelando um rosto oval definido por traços resolutos, sinais de uma força interior sempre pronta para defender o que é certo. Em sua mão, ela ainda segurava uma pequena bandeja de cappuccinos fumegantes, mas seus olhos estavam fixos em Richard, sua expressão sombria de desconforto. Ela cresceu nos bairros pobres do sul de Chicago, onde ruas estreitas, ruas cheias de injustiça, racismo e pobreza. Sua mãe, Patricia Carter, uma mulher feroz e resiliente, trabalhou até a exaustão por 20 anos para criar e educar sua única filha. A lição constante de Patrícia tinha sido: ninguém tem o direito de ferir sua autoestima, não importa o quão rico você seja, ou poderosos eles são. O respeito não é uma mercadoria para ser comprada ou vendida. É básico com o qual nascemos. Essas palavras criaram raízes profundas em o coração de Emily, nutrindo nela a coragem de resistir às injustiças da sociedade. Ela cresceu sabendo que, seja rico ou pobre, negro ou branco, cada pessoa merecia respeito e tratamento justo. No entanto, a cena diante dela era devastadora. Raiva explodiu dentro de impedi-la, mas sua garganta apertou e nenhum som saiu. Ele simplesmente ficou parado. Ali, o suor batendo em sua testa e têmporas, impotente enquanto observava a jovem avançar na tempestade que ele. Temidos, os clientes ficaram em silêncio. Suas expressões eram uma mistura de curiosidade, preocupação. Alguns sussurraram, mas ficaram em silêncio no momento em que Richard lançou um aviso frio. Olhar ao redor da sala. A essa altura, Emily já havia chegado à mesa de Richard, seu coração batendo tão forte. Ela podia ouvir em seus ouvidos. No entanto, ela permaneceu composta. Sua mãe sempre disse: você não pode controlar se seu coração sente medo, mas pode escolher como você enfrenta esse medo. Respirando fundo para se acalmar, Emily se endireitou. Ombros encarou Richard Carrington, seus olhos firmes enquanto encontravam seu olhar azul gelo. Richard olhou para cima, surpresa passando por seu rosto ao ver uma jovem ousando. Fique diante dele. Ele franziu a testa, irritado, e sua voz ecoou com autoridade e arrogância. Quem é você? O que você quer? Emily manteve sua posição, levantando o queixo ligeiramente para encontrar seus olhos. Sua voz clara,
calma, mas resoluta. Senhor Carrington, meu nome é Emily Carter. Sou uma nova funcionária aqui. Eu tenho algo para te dizer. Richard riu com desdém, o som transbordando de desprezo. Ele se recostou, mãos plantadas na mesa, seu olhar agora frio e desafiador. Algo a dizer. E você é apenas um servidor. Por que eu deveria ouvir? Divertido. Tudo bem. Você tem 30 segundos. Emily respirou fundo. Cada palavra que ela falou carregava o peso de seu respeito próprio e compromisso com a justiça. Quero que você saiba que a maneira como você tratar a equipe aqui é completamente inaceitável. Não importa quem você seja, não importa como. Rico ou poderoso, você não tem o direito de insultar os outros dessa maneira. O sorriso irônico de Richard desapareceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram de espanto. Em sua vida, ninguém jamais ousou falar com ele tão diretamente, muito menos um jovem garçom neste humilde café. Muito ousado da sua parte, Richard zombou. Seu olhos perfurando Emily como adagas gêmeas, sua voz cheia de ameaça. Você ao menos sabe quem eu sou? Você entende as consequências das suas palavras? Emily sabia. Não vacilou. Em vez disso, ela deu um pequeno passo à frente, seu tom mais forte e mais confiante. Eu sei exatamente quem você é, Sr. Carrington, mas isso importa menos do que o fato de você estar pisoteando a dignidade das pessoas. Todas as pessoas neste café merecem respeito e cortesia. O dinheiro não lhe dá o direito de menosprezar os outros. Suas últimas palavras atingiram o ar tenso, como um raio, deixando todos em silêncio atordoado. Richard voltou a si. Pés, sua estrutura alta e imponente bloqueando a luz do sol que entrava pela janela. Seu rosto se encheu de fúria, e ele bateu a mão na mesa, sua voz elevando-se em direção a um rugido. O que você acabou de me dizer? Você, um mero garçom, me dando sermão sobre boas maneiras. Emily permaneceu impassível, seus olhos destemidos e cheios de convicção. Ela respondeu, cada palavra gravada na atmosfera tensa. Não estou dando sermão. Você, Sr. Carrington, estou lembrando que nenhuma quantidade de riqueza ou poder lhe dá o direito de pisotear os outros. Cada um de nós merece respeito, mesmo alguém como eu, um simples servidor. Richard respirou fundo, seu olhar queimando Emily como se fosse queimá-la. No lugar, nunca antes ele havia enfrentado alguém que não se encolhesse diante de sua presença, muito menos um jovem modesto servidor que ele nunca havia notado. Naquele momento, o café pareceu parar. Os corações pararam nos peitos e ninguém ousou respirar. Pela primeira vez, a autoridade aterrorizante de Richard Carrington foi desafiada por uma pequena e inédita servidora chamada Emily Carter, que teve a coragem de declarar que a dignidade humana não pode ser comprada ou negociada. Richard Carrington olhou para Emily. Seu inicial rapidamente deu lugar a uma onda sombria de raiva. Em sua vida de poder e privilégio, ele nunca havia experimentado uma humilhação como esta, especialmente nas mãos de uma jovem negra que ele acreditava não ter o direito de questionar sua conduta. Sua mão apertou a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele engoliu a fúria que ameaçava explodir. Criado em uma das famílias mais ricas e autoritárias da cidade, Richard foi ensinado por seu pai frio e inflexível que a força e o poder devem ser defendidos a todo custo e que os fracos devem sempre se curvar diante dos fortes. Esse credo guiou em sua inteira. Ele respirou lenta e moderadamente, esforçando-se para recuperar seu compostura e autocontrole. Mas seu orgulho e raiva fervilhavam com tanta força que ele não pôde ceder. Em vez de desencadear um discurso público, ele escolheu uma arma mais cruel, cuidadosamente, elaborados visando a origem e a raça de Emily. Um fraco de desprezo curvou seus lábios enquanto seus penetrantes olhos azuis a percorriam da cabeça aos pés, fazendo os espectadores estremecerem. Senhorita Carter, ele começou, seu tom estranhamente calmo. Já ouvi falar de pessoas como você, aquelas que fazem um show de eles mesmos, mas no fundo estão cheios de insegurança e dúvida. Eu suponho que você queria provar que é especial me enfrentando, não é?
Emily franziu a testa, mas manteve silêncio. Reconheceu sua armadilha, uma tentativa de atraí-la para uma reação furiosa, e recusou. Para morder a isca. Richard continuou, sua voz sedosa, mas cheio de malícia. Eu entendo, Emily. Pessoas na sua posição costumam passar por circunstâncias lamentáveis. Sem dúvida, sua mãe trabalhou incansavelmente para criá-lo, certo? Ela provavelmente trabalhou até os ossos, ensinando-lhe noções elevadas como justiça e dignidade. Mas, da realidade, o mundo não é tão justo quanto você imagina. Há coisas que você nunca alcançará simplesmente por quem você é e pela cor da sua pele. Suas palavras odiosas reverberou através do silêncio sufocante, deixando os clientes profundamente inquietos. Alguns baixaram os olhos, envergonhados. Testemunhar tamanha injustiça aberta, mas com muito medo de intervir. Outros assistiam sem fôlego, como se testemunhando uma luta feroz entre duas forças opostas. Emily ficou perfeitamente imóvel, absorvendo suas farpas como lâminas invisíveis cortando seu coração. Ela sentiu seu peito apertar, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela pensou em sua mãe, a forte. Todos os olhares permaneceram fixos no tenso confronto entre Emily Carter e Richard Carrington. Uma batalha de dignidade, autorrespeito e poder se revelando com intensidade impressionante. Quando Richard Carrington finalmente saiu do café, a pesada porta de vidro se fechou atrás, como o fim de uma batalha tensa. Mas para Emily, o silêncio que se seguiu trouxe paz. Ela sentiu o peso do que havia feito na admiração, mas temerosos de clientes e colegas de trabalho. Lentamente, ela se virou para o atendimento. Seus passos pareciam calmos, mas por dentro ela era um turbilhão de conflitantes. Ela podia sentir todos os olhares sobre ela, alguns curiosos, a maioria silenciosamente reprovadora ou ansiosa pela defesa que ela havia montado em nome de outra pessoa. Ela ouviu sussurros atrás de si. Quem ela pensa que é? Desafiando Richard Carrington. Ela não deve saber quem ele é, ou ela está apenas excessivamente confiante. Aposto que ela será demitida em alguns dias. Aqueles murmúrios cortaram, para o orgulho de Emily como facas invisíveis. Ela manteve o rosto composto, fingindo não ouvir, mas por dentro ela sentia uma profunda solidão e decepção. Ao enfrentar alguém tão poderoso, ela também ousou desafiar os preconceitos profundamente arraigados em todos ao redor dela. Baixando a cabeça, ela se concentrou em limpar o balcão, concentrando-se em cada movimento cuidadoso para afastar seus pensamentos intrusivos. Ela não lamentava o que tinha feito, mas sabia que estava mais isolada do que nunca. Embora ela esperava que estivesse grata agora, olhou para ela como se ela tivesse cometido um crime imperdoável. O gerente John Miller se aproximou, com o rosto cheio de preocupação e inquietação. Sua voz era baixo, mas carregado de implicações. Emily, eu sei que você teve boas intenções, mas você deveria pensar 2 vezes antes de fazer algo assim. Richard Carrington não deixa as coisas passarem facilmente. Estou realmente preocupada com você. Emily olhou para John, vendo os dois. Cuidado e gentil reprovação em seus olhos. Após um momento de pausa, ela respondeu. Uniformemente, eu entendo, Sr. Miller, mas acredito que fiz a coisa certa. Ele suspirou, balançou a cabeça e se afastou silenciosamente. Emily sentiu o invisível, a divisão crescente entre ela e todos os outros no café. Ninguém ousou se aproximar. Ela, como se o simples fato de falar com ela pudesse colocá-los em apuros. O resto dela, o turno se arrastou. Emily se jogou em seu trabalho, servindo cada xícara de café com todo o cuidado e dedicação que conseguiu reunir. No entanto, a atmosfera permaneceu pesado com escadas frias e hesitantes. Assim que o café esvaziou, ela ficou sozinha limpando mesas e cadeiras, com a mente sobrecarregada por inquietações, pensamentos. Ela pensou em sua mãe, que sacrificou sua juventude para proteger a dignidade de Emily contra as ameaças da vida. Injustiças. Ela se lembrou das mãos ásperas de sua mãe após um longo dia de trabalho, sua inesgotável espírito diante de insultos injustos. Essa imagem deu força a Emily para
confrontar a solidão e o preconceito que a cercavam. Ela percebeu que sua verdadeira luta não era com Richard Carrington, mas com as paredes invisíveis de preconceito de classe e raça cercando. Aqueles preconceitos não eram falados em voz alta, mas eles a separavam de todos os outros. De repente, Alex Bennett, o jovem colega de trabalho que ela defendia, aproximou-se dela hesitante. Seus olhos mostravam gratidão e culpa. Emily, muito obrigada por se levantar. Para mim, sinto muito que você tenha ouvido essas coisas horríveis. Emily ofereceu-lhe um. Gentil balançou a cabeça, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você não precisa se desculpar. Eu fiz isso porque todos merecem respeito, não importa quem somos ou que cor da nossa pele. Alex assentiu, olhando para Emily com admiração e reverência. Momento, Emily sentiu um pouco de seu fardo se dissipar. Ela reconheceu que mesmo enfrentando o isolamento, ainda havia aqueles que compreendeu o valor e o significado do que ela havia feito. Quando seu turno finalmente terminou, Emily caminhou para casa sob um céu de pôr do sol pintado de vermelho. Enquanto ela caminhava ao longo da familiares, ela sentiu mais intensamente do que nunca o peso da batalha que havia escolhido. No entanto, sua determinação queimava, mais brilhante do que seus medos. Ela sabia que o caminho à frente seria solitário e desafiador, mas sua dignidade, autorrespeito eram coisas das quais ela nunca abriria mão. Mesmo que tivesse que ficar sozinha, Emily Carter não recuaria porque ela entendia melhor do que ninguém que aqueles que ousam ficar sozinhos contra injustiça são aqueles que realmente mudam o mundo. No mesmo momento, Emily saiu de o café, banhado pelo brilho ardente do crepúsculo, não muito longe, no luxuoso cobertura no topo de um arranha-céu, no centro da cidade. Richard Carrington sentou-se sozinho na penumbra, luz de sua ampla sala de estar, com um copo de uísque na mão. Normalmente, após cada demonstração de seu poder absoluto sobre os vulneráveis, ele sentiu uma profunda satisfação, como se fosse a prova definitiva do domínio que ele passou a vida construindo. Mas esta noite, esse sentimento o iludiu. Ele tomou um gole lento, de vici descendo por sua garganta, numa tentativa de abafar o desconforto crescente em seu peito. Os olhos se voltaram para a janela, onde as luzes da cidade brilhavam como um campo de estrelas distantes. Mas lá dentro ele sentia-se vazio, profundamente sozinho. Ele não conseguia parar de reviver a imagem de Emily em sua mente, a jovem negra com aqueles olhos ferozes e as palavras cortantes que a surpreenderam tão completamente. Perturbou. A voz dela ainda ecoava em sua cabeça, clara como se tivesse falado apenas alguns momentos. Ele não conseguia entender por que as palavras de uma garota comum podiam afetá-lo tão fortemente. Richard sempre se orgulhou, ele próprio em oprimir os outros com suas palavras e o poder que ele exercia. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele se viu diante de uma combinação perturbadora de ansiedade e irritação. Resiliência de alguém que ele havia dispensado. As palavras de Emily ecoavam em sua mente. O dinheiro não lhe dá o direito de menosprezar os outros. Ele fechou os olhos, desejando que sensação de distância, mas quanto mais ele tentava, mais impotente se sentia. Dentro dele, uma luta feroz ocorreu entre seu orgulho e uma emoção desconhecida, a vergonha. Ele odiava essa sensação. Disse a si mesmo que não poderia ser abalado por uma garotinha, como Emily. Mas, no fundo, ele sabia que isso não era mais verdade. Levantando-se, Richard caminhou até a grande janela, olhando para as ruas abaixo com seu habitual olhar frio. Ele se convenceu de que Emily era apenas uma exceção, uma momentânea explosão de uma jovem inexperiente. Dificilmente vale a pena pensar mais. No entanto, quase instantaneamente outra parte dele se opôs. Emily não era nada parecida com outros. Ela olhou nos olhos sem pestanejar, algo que ninguém mais jamais ousara fazer. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Recusava-se a perder tão facilmente. Para recuperar a sua confiança e reafirmar a sua autoridade, ele resolveu voltar ao café amanhã para reafirmar a sua domínio e pressão sobre todos ali, especialmente Emily, até que ela se curvou diante dele.
Na manhã seguinte, Richard entrou no café com seu habitual ar de arrogância. Embora por baixo sentisse um estranho mal-estar, ordenou com mais criticidade do que nunca, examinando cada pequeno detalhe de sua xícara. Mas cada vez era que sua confiança estava se deteriorando, como se uma rachadura invisível tivesse se formado na orgulhoso que ele construiu ao seu redor. Enquanto isso, Emily continuou seu trabalho dedicado, nunca desviando o olhar quando ele olhava em sua direção. Sua força silenciosa e a compostura o irritava ainda mais. Toda vez que ela o servia com calma e cortesia, ele se sentiu menor e seu orgulho ferido brilhou ainda mais. Richard tentou todos os truques que ele conhecia para se convencer de que Emily não tinha poder sobre ele. Mas quanto mais ele negava, mais claro ficava. Mudança em si mesmo se tornou. Suas palavras e ações familiares agora soavam vazias, e essa percepção o deixou mais impotente do que nunca. No fundo, ele entendeu que finalmente havia encontrado um verdadeiro adversário, um de pequena estatura, mas rico em coragem e dignidade, capaz de abalar até os alicerces todo o valor, sistema que ele passou a vida construindo. E por mais que tentasse negar, a rachadura em sua arrogância se abriu e, aos poucos, começou a mudá-lo de dentro para fora. Ao longo dos anos seguintes, nos últimos dias, o café estava tomado por uma atmosfera mais sufocante do que nunca. Richard Carrington começou a aparecer com mais frequência, e cada vez que se mostrava mais exigente e severo, seu olhar se voltava diretamente para Emily. A tensão deixou a equipe cada vez mais ansiosa e hesitante. Sempre que o serviam, todos sentiam que Richard estava intencionalmente aumentando a pressão para forçar Emily envergonhada e desamparada. Certa manhã, Richard entrou no café, sua expressão fria como gelo. Ele fez uma curva para sua mesa habitual perto do janela, seus olhos varrendo desafiadoramente Emily no balcão. Emily sentiu. Seu peito apertou de ansiedade, mas ela manteve um exterior calmo, seu olhar brilhante e resoluta, preparando-se para um dia de trabalho difícil. Com um baque forte, Richard jogou sua pasta de couro na mesa e chamou o gerente John Miller com um gesto autoritário. Miller, preciso falar com você em particular hoje. John veio correndo, com o rosto pálido de tensão. A voz de Richard soou alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Eu acho que os padrões de serviço aqui despencaram. E eu sei por quê. É por causa daquele funcionário, disse ele, acenando com a cabeça, friamente em direção a Emily. Quero que ela saia deste café imediatamente. Se não, eu garanto que usarei cada grama do meu poder para fechar este lugar. O tom gelado e autoritário de Richard reverberou pelo café, congelando todos no lugar. Emily ficou perfeitamente, ainda, com o coração batendo forte, mas seu olhar permaneceu inabalável. Ela reconheceu que a situação estava saindo do controle, mas ela não se mexeu. John Miller olhou confuso para Emily e depois voltou a olhar para Richard com uma expressão estranha. Sr. Carrington, não acho que a Emily seja o problema. Ela é uma ótima funcionária. Richard o interrompeu com um desdém arrepiante. Ótimo. Ela me desrespeitou na frente de pessoal. Ou vocês a demitem ou se preparam para fechar este café de vez. A tensão no café chegou ao limite. Emily sentiu o peso de injustiça pressionando-a, mas ela permaneceu em silêncio, de pé, orgulhosos. Os clientes ao redor prenderam a respiração, observando a cena se desenrolar. Então, uma voz forte e envelhecida soou de um canto, quebrando o silêncio opressivo. Chega, Richard. Todos os olhos se voltaram para o orador, Henry Thompson, um senhor idoso que veio aqui todas as manhãs para tomar café. Ele se levantou lentamente, mas com porte majestoso. Seu olhar, fixo em Richard, sem medo. Richard estremeceu e franziu a testa em desconforto. Sr. Thompson, isso não é sua preocupação. Henry Thompson sorriu gentilmente, sua voz quente, mas resoluto. Ah, mas é, Richard, você pode não. Lembra, mas alguns anos atrás você me humilhou deliberadamente em uma festa da empresa e me custou a dignidade. Eu fiquei silencioso por muito tempo, permitindo que você insulte e machuque as pessoas à vontade.
Richard fez uma pausa, claramente surpreso com este desafio inesperado. Ele ergueu uma sobrancelha, tentando, para retomar o controle. Isso foi há muito tempo, Sr. Thompson, e eu não acredito que você tenha o direito de intervir hoje. Henry se aproximou, seus olhos brilhando, com determinação. Eu tenho o direito, Richard. Hoje eu recusei-me a ver você intimidar uma mulher inocente por mais tempo. Ela demonstrou coragem ao enfrentando sua arrogância e injustiça, e eu ficarei com ela. As palavras de Henry foram como um raio de luz cortando a escuridão do café. Os clientes começaram a concordar com a cabeça. Seus olhos se encheram de simpatia e admiração por Emily. Um por um, eles se levantaram para defender a jovem, deixando Richard visivelmente atordoado. Uma mulher de meia idade, a senhora Margaret Collins, falou com firmeza. Concordo com Sr. Thompson. Emily fez a coisa certa. Você não pode continuar abusando da sua riqueza e poder para tratar as pessoas cruéis. Então um jovem sentado perto da janela se levantou. Para cima. Emily não fez nada de errado. É hora de alguém lhe dizer, Sr. Carrington, que você não pode menosprezar as pessoas para sempre. Richard ficou paralisado. Seu rosto corou, com vergonha e raiva. Pela primeira vez na vida, ele enfrentou oposição pública. De tantos, ele podia sentir seu poder se esvaindo. Sua autoridade habitual não. Tempo suficiente para intimidar aqueles ao seu redor. Emily observou, seu coração inchando de emoção e gratidão. Estranhos se levantaram para defendê-la, para defender a justiça e a dignidade, os mesmos valores em que sempre acreditou e lutou por. Percebendo que havia perdido o controle da situação, Richard se virou e atacou, para fora do café, sem ousar olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás dele, o café explodiu em lágrimas e aplausos, cheio de alegria e alívio. Emily sentiu lágrimas. Arderam os olhos enquanto ela oferecia um sorriso sincero a todos que a defenderam. Naquele momento, ela compreendeu que, embora o caminho à frente ainda fosse desafiador, ela não estava sozinha. O poder da coragem e da justiça havia triunfado e, daquele ponto em diante, nada mais poderia fazê-la baixar a cabeça. De volta à sua cobertura familiar e luxuosa, Richard entrou na sala de estar silenciosa. Tirou seu casaco caro e se jogou no sofá de couro, olhando fixamente para o nada. Pela primeira vez, Richard Carrington, o homem que sempre esteve no auge do poder, reverenciado e temido, percebeu que havia sido derrotado pela força coletiva daqueles que ele antes rejeitava. Quanto mais pensava, mais inquieto ficava. As palavras ousadas de Emily e os clientes. O nido repetiu-se em sua mente, impossível de abalar. Ele viu como seu arrogância havia construído um muro invisível entre ele e todos os outros. As pessoas o temiam, mas não o respeitavam, ou cuidar dele. Ele se levantou, caminhou lentamente até a janela e olhou para baixo, para os cintilantes da cidade. Uma profunda sensação de isolamento e solidão invadiu seu coração. Pela primeira vez, Richard entendeu que não importa quão rico ou por mais poderoso que fosse, ele não podia comprar lealdade ou afeição genuínas, coisas que ele tinha perdido inadvertidamente por seu próprio comportamento. Nos dias seguintes, o pequeno café, onde Emily trabalhava, parecia renascer em uma atmosfera de frescor e liberdade. A equipe não ficava mais rígida quando a porta se abria, e os clientes se sentiam confortáveis conversando novamente, rindo, ecoando pelo ar, algo raro quando Richard estava por perto. No entanto, o mais surpreendente de tudo, Richard continuava voltando todas as manhãs. Só que desta vez, ele chegou com uma dor visivelmente mais suave, livrando-se de sua arrogância e irritação habituais. Ele sentava-se calmamente em seu canto habitual, tomando seu expresso lentamente, observando tudo, especialmente Emily, com um olhar pensativo. Às vezes, ele observava como ela trabalhava, como sorria para os clientes e como ela permaneceu equilibrado mesmo nos momentos mais tensos. Uma sensação estranha começou a agitar nele, algo como admiração misturada com perplexidade. Emily, a pequena jovem negra que ele antes rejeitava, agora prendia sua atenção com sua força,
sinceridade rara, dignidade. Certa manhã, enquanto Emily colocava seu expresso diante dele, Richard encontrou, ele mesmo falando com uma voz suave que surpreendeu até a ele. Obrigado, Emily. Emily fez uma pausa, surpresa, e então ofereceu um sorriso educado. De nada, senhor. Carrington. Aquele breve momento trouxe a Richard uma sensação de tranquilidade que ele nunca havia conhecido. Pela primeira vez, ele percebeu que um único agradecimento sincero, por menor que fosse, poderia sentir-se profundamente reconfortante. Ele se perguntou quantos momentos assim havia perdido ao longo da vida. Daquele dia em diante, Richard não procurou mais dificultar as coisas para Emily ou qualquer outra pessoa. Ele manteve sua severo, mas a tensão que ele carregava diminuiu consideravelmente. Sua mudança de comportamento fez com que aqueles ao seu redor se sentissem gradualmente mais à vontade em sua presença. Embora ele não estivesse totalmente integrado ainda, pelo menos ele não era mais o fantasma aterrorizante que todos um dia temeram. Richard também percebeu que a arrogância e o desprezo só aumentavam sua solidão. Algo dentro dele realmente mudou, graças à coragem e dignidade demonstradas por Emily. Embora ele não pudesse aceitar isso ainda, sua presença e ações abriram uma nova porta para ele. Uma porta para o respeito e a compaixão genuínos. E assim, aos poucos, Richard Carrington, o homem que antes era considerado mutável, embarcou silenciosamente em uma nova jornada. Em que, pela primeira vez, ele realmente buscou compreender o valor do respeito e da humanidade. Ao longo dos anos seguintes, a presença gentil, porém significativa, de Richard Carrington no café tornou-se familiar. Seus acessos de raiva desapareceram. E escadas intimidantes. Em seu lugar havia um silêncio pensativo, ocasionalmente, pontuado por um olhar discreto na direção de Emily. Todos se conheciam notaram um sutil, mas uma mudança surpreendente, um respeito silencioso pela pequena jovem que uma vez corajosamente enfrentou sua avassaladora autoridade. Emily, por sua vez, continuou seu trabalho com a mesma dedicação calma de sempre. Ela nunca deixou que os acontecimentos recentes mudassem seu comportamento humilde. Ela ainda acordava cedo todas as manhãs, entrava no café com uma. Genuíno se portava com alegria em cada pequeno gesto. Para ela, defender o que é certo nunca foi uma questão de chamar atenção ou admiração. Era simplesmente parte de quem ela era, incutido nela por sua mãe ao longo de anos de dificuldades. Embora Emily nunca procurou os holofotes, ela inevitavelmente se tornou um símbolo de coragem e força interior entre seus colegas e a do café. Sua história rapidamente se espalhou para além das paredes do café, contada como um claro testemunho de o poder do respeito próprio e da convicção moral. Dia após dia, os clientes a encontravam, com olhos calorosos e admirados, como se sua presença reforçasse sua fé em bondade em meio às injustiças da vida. Certa manhã, Emily estava limpando cuidadosamente abaixo quando ela percebeu que Richard a observava. Seu olhar não estava mais fixo, sua antiga ameaça ou desdém, mas transmitia uma curiosa admiração. Emily não se virou. Ela ofereceu-lhe um sorriso gentil e um aceno educado. Então, retomou seu trabalho. Richard parou por um momento antes de retribuir o aceno com uma pequena inclinação quase tímida de sua cabeça. Embora breve, a troca foi profundamente significativo. Marcou um reconhecimento tácito de um homem que antes dispensava todos, agora aprendendo a respeitar o outro, mesmo que seja apenas uma jovem comum em um pequeno café. Daquele dia em diante, Richard passou a prestar muita atenção em como Emily interagia com clientes e colegas de trabalho. Ele começou a notar pequenas coisas que nunca havia apreciado antes, como ela silenciosamente ajudava Alec sempre que ele vacilou, como ela gentilmente confortou um cliente idoso em perigo, ou como ela permaneceu composto durante a correria da manhã. Cada pequeno ato sincero gradualmente reformulou sua percepção dela e, por extensão, de como ele tratava aqueles ao seu redor. Ele, então, uma tarde, quando Emily estava prestes a sair do seu turno, Richard chamou-a para sua mesa. Seus olhos eram inesperadamente sinceros. Emily, posso te perguntar uma coisa? Assustada,
Emily assentiu, respeitosamente. Claro, Sr. Carrington. Ele hesitou por um momento, uma expressão que ninguém tinha. Já tinha visto em seu rosto antes falando em um tom suave e sincero. Como você está tão forte? Eu realmente não entendo. Emily olhou para ele por um momento. Então, respondeu gentilmente, com os olhos cheios de honestidade. Talvez seja por causa da minha mãe. Ela me ensinou que a verdadeira força não vem do poder ou da riqueza, mas de manter a sua dignidade e respeitar os outros, não importa o quão dura a vida seja. Richard ficou em silêncio, como se absorvendo suas palavras. Em sua mente, uma profunda admiração estava se enraizando. Ele começou a perceber que a atitude de Emily era algo que ele não tinha há muito tempo. Ele reconheceu que toda a sua riqueza, poder e status nunca lhe trouxeram verdadeira felicidade ou paz porque sempre vieram acompanhados de medo e solidão. Richard encontrou uma conversa entre Emily e uma cliente regular no balcão, a senhora Margaret Collins, a mais velha que certa vez se levantou para defender Emily. Sem querer, Richard se viu parado atrás de um grande pilar perto da entrada do café, sem querer escutar, mas a voz gentil de Emily chamou sua atenção. Atenção! Ela estava contando à senhora Collins sobre sua mãe, Patricia Carter, a mulher que a criou sozinha em meio à pobreza e às dificuldades. A história daqueles dias extenuantes em que sua mãe trabalhava em 2 ou 3 empregos por dia, exausta, mas nunca se rendendo. Sua dignidade deixou Richard sem palavras. Ela sempre me disse que não importa o quão pobres éramos, nunca devemos perder o respeito próprio, disse Emily, com a voz cheio de orgulho e emoção. Eu vi as pessoas menosprezando-a, mas ela nunca se curvou. Sua cabeça ou traiu sua crença no que era certo. Esse é o mais precioso, coisa que ela me passou. Richard ficou paralisado, sentindo como se seu coração tivesse. Foi espremido por uma verdade dolorosa. As palavras de Emily atingiram profundamente seu alma, a parte há muito enterrada sob camadas de arrogância e indiferença. Ele se lembrou das vezes em que usou seu poder e riqueza para machucar os outros, assim como as pessoas a trataram mal a mãe de Emily. De repente, ele percebeu algo aterrorizante. Ele foi cúmplice dessa mesma injustiça. Lembranças de funcionários que ele demitiu pelos menores erros, de pessoas que choraram silenciosamente sob seu tratamento severo e insultuoso. Palavras passaram diante dele, lembretes assombrosos de sua insensibilidade passada. Naquela noite, de volta à sua luxuosa cobertura, Richard sentou-se na escuridão, sem acender uma luz ou pegar seu copo de uísque de costume. Ele simplesmente se encarou em silêncio, imaginando como ele havia se tornado aquele homem. Rica, mas solitária, poderosa, mas não amada. Ele viu claramente que seu orgulho e frieza, características que ele havia usado por muito tempo como emblemas de honra, o mantiveram isolado de todos. Agora, a dignidade e a resiliência inabaláveis de Emily se destacavam repetidamente em sua mente, um lembrete severo, mas humano, do que ele havia perdido, a capacidade de empatia e conexão com os outros. Ele se lembrou do orgulho e da coragem de Emily. Olhar na primeira vez que ela ficou diante dele, ousando dizer verdades que ninguém mais diria. Naquele momento, ele tinha sido conquistado por um poder que o dinheiro e a autoridade nunca poderiam comprar, coragem e sinceridade. Richard se levantou e caminhou até a janela, olhando para as ruas familiares agora, envolto em escuridão. As luzes distantes da cidade não ofereciam conforto. Em vez disso, eles sublinharam seu profundo isolamento. Ele percebeu que a vida que havia construído, aparentemente completo, na verdade era vazio e sem sentido, um resultado direto de como ele havia tratado aqueles ao seu redor. No fundo de seu coração, uma vergonha poderosa começou a espalhar. Ele sentiu vergonha da coragem de Emily, da jovem que havia superado os obstáculos da vida sem perder sua dignidade. Ele sentiu vergonha de sua mãe, a mulher corajosa que tanto suportou para proteger a vida de sua filha. Autorrespeito, e ele sentiu vergonha de si mesmo, o homem que ajudou a criar e perpetuar. Social. Nos dias seguintes, Richard continuou a frequentar o café, mas agora,
com uma humildade ainda mais pensativa. Ele não mais ostentava seu poder ou buscava dominar. Toda vez que via Emily trabalhando, sentia um profundo respeito. Às vezes ele até se pegava observando-a de longe, imaginando como uma jovem tão pequena poderia possuir tal força. Certa manhã, enquanto Emily colocava seu expresso habitual diante dele, Richard olhou para cima e disse baixinho: "Obrigada, Emily. Eu realmente admiro você." Emily fez uma pausa, então retribuiu o olhar com um sorriso sincero. "E eu lhe agradeço, Sr. Carrington. Seu diário aqui e seu jeito gentil já significaram muito para todos." Uma alegria suave encheu o coração de Richard, algo que ele não sentia há anos. Ele entendeu que o passado não poderia ser desfeito, mas o futuro poderia ser reconstruído por meio de boas ações a partir de agora. E o jovem chamada Emily involuntariamente se tornou sua guia de volta para si mesmo. A partir daquele momento, Richard decidiu que não seria mais o homem que todos temiam. Em vez disso, ele queria ser conhecido como alguém que realmente ouviu, que teve empatia e que honrou a dignidade dos outros. Uma transformação desencadeada pela coragem e sinceridade de Emily Carter. Reflexões profundas sobre sua passado e o dano que ele causou gradualmente se tornou um fardo insuportável para Richard Carrington. Todas as manhãs, ao entrar no café, ele sentia mais intensamente do que nunca silenciosa, porém poderosa, ocorrendo dentro dele, uma que ele sabia que não poderia mais não se esconder mais. Certa manhã, quando a primeira luz se filtrava em todos os cantos do café, Richard entrou com um ar invulgarmente calmo e pensativo. O café caiu em silêncio quando todos o viram ir direto para o balcão, onde o jovem barista, Alex Bennett, estava preparando o café. Alex congelou, seu rosto empalidecendo de medo enquanto Richard se aproximou. Richard respirou fundo, olhou para Alex com uma transparência que nunca havia mostrado antes e falou com uma voz gentil: "Alex, posso falar com você por um momento?" Alex piscou surpreso. Sua expressão era uma mistura de dúvida e confusão, mas ele assentiu lentamente. "Sim, Sr. Carrington." Richard hesitou por um segundo, então continuou em um tom caloroso e sincero: "Quero me desculpar com você, Alex, por as palavras e ações desrespeitosas que uma vez dirigi a você. Eu sei disso. As coisas te machucam, e eu realmente sinto muito." O café parecia congelar na casa de Richard. Inesperado, os olhos de Alex se arregalaram em descrença. Seu bochechas coradas de emoção e vergonha. "Senhor, eu não sei o que dizer, mas obrigado por dizer isso." Richard gentilmente colocou a mão na de Alex. Ombro, um gesto sincero que comoveu todos os presentes. "Não, sou eu quem deveria agradecer pela sua paciência e gentileza durante todo esse tempo. Eu espero que você possa me perdoar." Os olhos de Alex suavizaram e ele começou o sorriso mais genuíno que alguém já tinha visto nele. "Eu perdoo, Sr. Carrington. Obrigado por dizer isso." A tensão no café se dissipou, substituído por um brilho quente que preencheu o pequeno espaço. Mas Richard não havia terminado. Ele se virou e caminhou em direção ao centro da sala onde Emily estava servindo uma mesa de clientes, seus olhos brilhando com determinação e honestidade. Emily sentiu que algo estava diferente. Ela pousou a bandeja, olhou para Richard de surpresa e para todo o café. Virou-se para observar o que aconteceria a seguir. De pé diante de Emily, a voz de Richard soou clara e emocionalmente: "Emily, eu te tratei injustamente." A partir do momento em que Richard Carrington curvou a cabeça em sincero pedido de desculpas a Emily, algo verdadeiramente especial começou a acontecer. Raiz e crescer silenciosamente entre eles. Ninguém no café jamais imaginou que dois pessoas se pareciam tão opostas, um homem poderoso que uma vez desprezou todos, a outra uma jovem com um coração valente, uma autoestima inabalável. Poderiam gradualmente formar um vínculo construído com base em respeito e confiança genuínos. Nos dias que se seguiu, Richard continuou a visitar o café regularmente, mas agora ele trazia consigo nenhum medo ou tensão. Em vez disso,
Cada aparição era reconfortante e edificante. Ele começou a perguntar aos servidores sobre suas vidas, ouvindo pacientemente suas histórias, algo que ele nunca tinha feito antes. Todas as manhãs ele pegava seu habitual, de canto e gentilmente pedir um expresso para Emily. Mas em vez das críticas frias no passado, ele agora a encontrava com olhares apreciativos e gratos. E Emily respondeu com sua gentileza e profissionalismo característicos. Suas breves conversas tornaram-se mais calorosas, mesmo que fossem apenas conversas triviais sobre o tempo ou detalhes do cotidiano. No entanto, cada troca carregava uma rara sinceridade e respeito mútuo. Ambos entenderam que para chegar a este lugar de reconciliação, eles tiveram que superar seus próprios preconceitos e orgulho e realmente reconhecer um do outro. A amizade genuína de Emily e Richard logo se espalhou para aqueles ao seu redor. Do café não hesitaram mais quando Richard chegou. Começaram a cumprimentá-lo com palavras honestas, sorrisos, não porque ele era rico, mas porque eles realmente apreciaram a mudança em seu comportamento e o respeito. Ele agora mostrou. John Miller, o gerente que já sentiu a maior pressão da ira de Richard, até encontrou nele um novo amigo, alguém que possuía seus erros e fez as pazes com verdadeira humildade. Richard, por sua vez, percebeu que não era mais. Não estava mais sozinho porque finalmente havia aberto seu coração para as pessoas ao seu redor, algo que nunca havia feito antes. Sua vida. Enquanto isso, Emily se tornou um símbolo vivo para todos, não apenas em o café, mas por todo o bairro. Sua imagem como uma jovem pequena, não se curvando ao poder ou injustiça, inspirou tantos outros. Os clientes regulares agora não vinham apenas para seu café, mas pela inspiração de sua história, prova de que coragem e dignidade são mais fortes do que qualquer material. Força. Aqueles que testemunharam o confronto anterior entre Richard e Emily veio a entender uma verdade poderosa. A coragem de um indivíduo pode mudar o destino de uma comunidade inteira. Até a menor pessoa pode despertar, profunda e duradoura quando defendem o que é certo. Richard Carrington, o homem que antes acreditava que poder e riqueza significavam tudo, agora compreendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa reside na sua dignidade, coragem e respeito pelos outros. Ele havia encontrado o valor genuíno, felicidade nas coisas mais simples, algo que ele nunca havia reconhecido antes. Numa manhã ensolarada, Richard entrou no café como de costume. Emily preparou seu expresso, diante dele com um sorriso gentil. Como está, Sr. Carrington? Richard retribuiu o sorriso sincero e respondeu suavemente. Estou muito bem. Emily, para ser sincera, não me sentia tão bem há muitos anos. Obrigada. Os olhos de Emily brilharam com ternura e sinceridade. É tudo graças ao Senhor. Qualquer um pode mudar se realmente quiser. Richard assentiu, seus olhos brilhando com a alegria profunda que ele não sentia há muito tempo. Isso mesmo. E espero que a história não termina aqui. Quero que todos saibam que a coragem e a dignidade sempre triunfarão sobre o poder e opressão. E espero que qualquer pessoa que testemunhe isso mantenha a fé no que é bom e tenha coragem de defender isso. O café estava cheio de um calor raro naquela manhã. Os frequentadores assentiram silenciosamente. Acordo, seus olhos cheios de emoção. Todos entenderam que estavam testemunhando a mensagem mais poderosa e profunda de todas. Cada um de nós tem o direito e a dever de defender a justiça e honrar a dignidade e a justiça de cada pessoa. Esse é o legado duradouro que Emily e Richard construíram juntos por meio de sua história. Não apenas a sua, mas a história de todos que o viram ou ouviram. E você, que está lendo isso, lembre-se, a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas da coragem, da dignidade e a bondade dentro de cada um de nós. Seja ousado. Defenda o que é certo, mesmo que isso significa ir contra a multidão ou enfrentar a autoridade mais intimidadora. Porque, no final, as melhores coisas deste mundo sempre vêm de pessoas comuns que ousam viver com corações corajosos. Inabalável. Então, acabamos de compartilhar a comovente história da coragem e dignidade de Emily. Como uma
Corajosa enfrentou a injustiça e mudou o coração de um homem poderoso, Richard Carrington. Esta história nos lembra que qualquer um pode fazer uma diferença profunda, desde que tenha coragem de defender o que é certo. E você? Você já presenciou ou vivenciou um momento em que a coragem superou o poder? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se você achou isso, história significativa, curta e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para receber mais mensagens edificantes sobre coragem e gentileza na vida. Obrigado por assistir e até breve. O próximo vídeo.